viúva que persistiu. Ela perdeu o marido, ela era injustiçada, mas ela não desistiu. Não importa o que você perdeu, não importa o que esteja acontecendo contigo, você não pode ser conhecida por aquela que para. Você não pode ser conhecido por aquele que desiste, por aquele que volta atrás. Você vai ser conhecido pela mulher que persistiu e teve vitória. Pela mulher que continuou e conquistou. Ela tinha tudo para parar, para desistir. Mas ela não parou de orar, Bruninha. Ela não parou de buscar. Ela recebeu um não e continuou. Recebeu 2, 3 e continuou. Eu não sei o que você perdeu, o que saiu da tua vida. Eu não sei quem te abandonou. Mas se você continuar buscando o nosso Deus, se você continuar buscando a presença dEle, se você não parar, se você insistir, se você persistir, você vai sair com a tua vitória diante de qualquer um, diante de tudo. Até quem não queria dar a vitória para você, irmão, vai ter que entregar aquilo que é teu. Mas não desista. Jesus, ele usou essa parábola porque o povo chegou até o Senhor, Bruninha, Ivone, e perguntou assim, Ivone, ó, Senhor, eu tô deixando de orar, Ivone, tô deixando de orar, porque estamos orando e parece que não está adiantando. Olha que forte, não está adiantando a minha oração. Como fazer, Jesus? Como fazer, Jesus, quando eu oro e parece que não está adiantando? Eu estou parando, eu estou largando mão, porque faz uma semana que eu estou orando, faz um mês que eu estou orando, e parece que nada mudou, eu não aguento mais. Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu. Ele deu a parábola da viúva persistente. A mulher que tinha tudo para parar, para desistir, que já tinha perdido o marido, que estava sofrendo injustiça, mas ela continuou firme, irmão. Ela continuou buscando a vitória, porque a vitória nunca vai vir para aquele que desiste, para aquele que para. A vitória vem para aquele que persiste, para aquele que não desiste, irmão, para aquele que vai atrás. Eu não sei qual é a vitória que você quer, talvez possa estar demorando, mas eu sei o segredo para você ter. E o segredo para você ter a tua vitória não é parar, não é desistir. O segredo para você ser mais que vencedor, Joelma, é continuar buscando, continuar orando, continuar acreditando, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando tudo diz que não. Não desista, porque a vitória vai chegar. Amém, Sheila? Diz assim a palavra. Ajuda o bispo a compartilhar aí, tá, pessoal? Compartilha lá no grupo, republica. Diz assim a palavra do Senhor. Curte bastante, ó. Escuta. Versículo 1. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. O dever de orar é um dever e nunca desfalecer. Vou falar para você. Vamos lá, pessoal. Vamos usar um pouco tua inteligência aí. Você vive nesse mundo, nesse planeta aqui, no planeta Terra. Não vou usar nada espiritual para você entender. Mas para você viver, irmão, 24 horas, o que você precisa estar fazendo? Coloca aí pro bispo. Para você estar de pé, vivendo 24 horas ali, o que você precisa estar fazendo? Coloca pro bispo aí alguém. Escreve aí pro bispo rapidinho. Para você estar de pé, com vida, o que você precisa estar fazendo? Coloca aí pro bispo. Você não pode deixar de fazer isso, Bruninha. Bruninha pregou o espírito. Respirar. Você precisa estar respirando. Respirando. Porque
Você pode ficar um dia sem tomar água, você não vai morrer. Você pode ficar um dia sem comer, você não vai morrer. Mas se você ficar um dia sem respirar, você consegue, igreja? Prende o ar aí. Fica preso, fica com o teu ar preso aí até na hora que eu terminar o culto. Você não consegue. Você acaba desfalecendo. A pessoa que perde a respiração, ela acaba desfalecendo, ela acaba ficando fraca, ela acaba perdendo a noção. Sim ou não é, igreja? Quando você fica sem respiração, irmão, se você ficar sem respirar por muito tempo, irmão, já era. E o nosso Senhor Jesus, ele fala assim: devemos orar sempre e nunca desfalecer. Porque no momento que você deixar de orar, no momento que você deixar de buscar, você acaba perdendo força. Você fica fraco, vulnerável, abatido. Você não consegue vencer as tuas guerras. Sabe por que você não está vencendo? Porque talvez você não deixou de respirar, mas você deixou de orar quando era para você continuar orando. Quando você está dormindo, você continua respirando. Quando você está no banho, você continua respirando. Quando você está comendo, almoçando, jantando, você continua respirando. Você não deixa de respirar em nada daquilo que você faz, a não ser quando está afundado embaixo da água. Não deixe de orar, irmão, em nada que você for fazer. Porque enquanto que você tem orado, que você continua vivo. Eu sei que o peso está grande, que a guerra pode estar grande, mas o que tem mantido você de pé é a tua oração. O que tem mantido você acordado, vivo, é a tua oração. Então o Senhor falou assim: o nosso dever é orar e não desfalecer e não parar, porque se você parar de orar, você vai enfraquecer, e a pessoa que enfraquece morre espiritualmente, morre fisicamente, morre sentimentalmente. Sabe por que tudo tem morrido? Porque você deixou de respirar, de orar. Quando algo deixa de respirar por muito tempo, ela acaba desfalecendo. Quando você deixa de orar por muito tempo, você também acaba desfalecendo, irmão. Quando você deixa de orar muito tempo pela tua casa, pelo teu filho, pela tua vida, quando você deixa muito tempo de vir buscar a presença do Espírito Santo, você desfalece. É por isso que tudo tem morrido. Porque você não deixou de orar, você não deixou de respirar, você não deixou de alimentar, você não deixou de dormir, você não deixou de jantar, de almoçar, você não deixou de tomar banho, mas você deixou de orar. Você deixou de fazer o que era essencial, o teu dever. Então Jesus falou uma grande parábola: o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Não para, irmão. Continue em oração. Continue em oração, com a tua mente em oração, falando com Deus. Ora, porque enquanto você está orando, Deus está agindo ao teu favor. Enquanto você está orando, Deus está colocando sustento, Deus está te fortalecendo, Deus está te mantendo de pé, Deus está abrindo caminho, Deus está abrindo porta. Mas tudo começou a morrer na tua vida quando a tua preocupação começou a falar com os outros, a contar a tua história para os outros, quando a tua preocupação começou a viver no mundo lá fora e deixou de orar. Quando você deixou de orar, você começou a desfalecer. Você deixou de falar com Deus para começar a falar com fulano, com Bertano. Você deixou de orar, e quem deixa de orar começa a desfalecer, começa a enfraquecer, começa a ficar vulnerável.
É por isso que toda oportunidade que você tiver de estar na presença do Senhor, não pense duas vezes, porque é isso que vai te fortalecer. Sabe o que vai te fortalecer para esse domingo? Sabe o que vai te fortalecer para essa semana? A tua busca nessa manhã, irmão. A tua busca nesse domingo aqui, de manhã, vai te trazer força para o resto do teu dia, vai te trazer força para o resto da semana. Pode se levantar o que for, mas você orou e você vai sair daqui fortalecido. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, coloca aí para o bispo. Nunca perca a oportunidade de se alimentar daquilo que é de Deus. Já viu aquele ditado boquinha livre? Não sei se aí tem, Bruninha. Aqui no Brasil fala, é boca livre quando o alimento é de graça, 0,800. Não, é de graça, pode comer ali. Eu que não perco uma oportunidade, ainda mais se for pizza. Falou que é de graça com Coca-Cola? Pai, precisa falar do avém. Não quero nem saber de onde veio. É livre? Vai lá, bispo. Na hora, não perca a oportunidade. A palavra de Deus também é um alimento livre, irmão. Não perca a oportunidade de comer de graça. De graça aquilo que o Senhor está te dando. Você não precisa pagar para estar ali. Olha que forte. Deus não te cobra nada pelo alimento que vem dele, Bruninha. É de graça. O alimento que o Senhor te dá é grátis para a tua alma, para a tua vida, para o teu corpo. Não perca a oportunidade de se alimentar daquilo que o Senhor te dá. Estão entendendo, sim ou não? O alimento mais rico em proteína e vitamina, o alimento mais rico em bênção, em prosperidade, não é aquele que vem da terra, não é aquele que vem do homem, mas é aquele que vem da palavra de Deus. E Deus te dá o alimento de graça. O alimento mais poderoso que existe é grátis para a tua vida. E aquele que se alimenta da palavra, irmão, cresce forte, Bruninha. É vitamina para o teu corpo todo, para toda a área da sua vida. É vitamina para a tua área sentimental, financeira, vitamina para a tua área espiritual, vitamina para a tua família, para o teu corpo. E é grátis. É só vir se alimentar. Aquele que tem fome. Olha que forte. Vou pregar essa palavra à noite, hein? Daquele que tem fome, vem até o Senhor. Já vou pregar isso à noite já. Deus falou aqui comigo já. Vamos lá. Versículo 2. Escuta, versículo 2. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Olha que forte, Gabi. Naquela cidade havia um juiz, um homem que mandava e desmandava. Paz, pastor, Deus abençoe meu amado pastor Luiz, grande homem de Deus. Havia ali um juiz que mandava e desmandava. Só que esse juiz, ele não respeitava, ele não temia nem a Deus e nem ao homem. Porque uma pessoa que não teme a Deus, ela também não vai respeitar o homem, não vai respeitar o teu próximo. Ele não temia nada. Ele não se importava com ninguém. Ele não amava. Ele não se importava com a dor do próximo. Ele não queria entender o que a pessoa estava passando para ele. Não significava nada, irmão. O que contava era a vida dele. Já que ele tinha carro, que ele tinha título, já que ele possuía riqueza, ele não queria nem saber o que estava acontecendo com o próximo. Porque a pessoa pode possuir título, riqueza, mas ela não possui algo essencial, irmão. O amor de Deus. Às vezes você vai encontrar pessoas ao teu lado, na tua família, na roda de convívio, que não se importam com nada. Só se importam com a própria vida. Não é assim ou não? Você conhece pessoas assim?
Elas não se importam se fulano está precisando, necessitando. Elas não querem nem saber o que está acontecendo, o que está se passando. Elas só se importam com elas. Se eu topei, o resto que se lasque, que se vire. Sim ou não? Se eu estou ganhando, se eu estou ganhando dinheiro, oferta, dízimo, não quero nem saber se eu estou pregando a verdade ou se eu estou pregando a mentira. Não quero nem saber se a revelação é falsa ou verdadeira. O que importa é eu ganhar, é ter dinheiro no bolso. Só que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é como o homem. O nosso Deus, desde o começo, Ele nunca pensou apenas nele. Ele pensou em você. E até hoje. Mas sabe qual é o teu problema? Que você passa a vida correndo atrás de quem não se importa e deixa de buscar aquele que se importa contigo de verdade. O nosso Deus. Que bom, Vini, o diabo também prefere você, tá? Prefere você, a tua alma, do que Deus. Estão entendendo, sim ou não? Não adianta você passar a vida toda correndo atrás de quem não se importa com você e esquecer daquele que te ama de verdade, o nosso Deus. Naquela cidade, quando o povo mais precisava, existia alguém que não se importava. Mas saiba de uma coisa, aquele que mais precisa, quando você precisar, sempre vai ter alguém que se importa com você, o nosso Deus. O nosso Deus se importa com você de verdade. Ele se importa com a tua vida. Talvez ninguém ligou para a tua dor, Caldino, né? Talvez ninguém ligou para o teu choro. Ninguém ligou para o teu desespero. Mas Deus se importou, Joelma. Deus se importa com a tua lágrima. Quando você foi pedir ajuda, ninguém estendeu as mãos. Quando você foi pedir oração, ninguém quis orar. Mas Deus se importou com a tua dor. Deus se importa e ainda envia o socorro. Ele não fica sem fazer nada não, Bruninho. Deus se importou tanto com aquilo que você pediu, que vai mudar até você de lugar, que vai até tirar você daí e colocar em um lugar muito melhor, que vai até mudar a tua circunstância, que vai até abrir uma porta maior, que vai até restaurar o que foi perdido. Sabe por que Deus está removendo? Sabe por que Deus está fazendo um reboliço? Sabe por que você está se mudando? Sabe por que Deus está tirando você daí? Porque o homem pode não ter se importado com o teu choro, mas o nosso Deus se importou, igreja. Ele se importa e envia o socorro, Joelma. E envia o socorro, Creuza, meu amor. Esse é o nosso Deus. Estão entendendo, sim ou não? E diz mais assim, Francineide, diz mais assim, ó. Versículo 3. E olha que forte. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Primeiro ponto, está dizendo que naquela cidade existia, não era qualquer viúva. Viúva tinha um monte naquela época, era um monte. Mas está falando assim, existia uma certa viúva. Eu não sei o que aconteceu com você, irmão, mas você só escolhe o caminho ruim se você quiser. Você não é obrigado a viver um caminho errado só porque você cresceu num lar errado. Você não é obrigado a beber porque você viu teu pai bebendo. Você não é obrigado a agredir tua esposa porque você viu o teu pai agredindo a tua mãe. Isso é escolha sua. Porque é assim. Às vezes você fala, não, ele é assim porque ele cresceu num lar assim. Não, irmão, você tem escolha. Talvez você está vindo do lar onde ninguém busca Deus. Talvez você está vindo de uma família onde ninguém quer saber de Deus. Mas você escolheu viver com Deus. Não importa de onde você vem. Da onde você vem, com quem você convivia, não faz quem você é.
você tem escolha. Você pode ser melhor. Você pode ser o certo da casa. Você pode ser o certo da família. Não é porque a tua família vive no vício, na cachaça, que você tem que viver igual, não. Não é porque a tua família perdeu que você tem que perder, não. Ali existiu uma viúva, mas ela continua fazendo o que era certo. Ela não se envolveu com o que era errado porque ela perdeu tudo. Não! Ali tinha uma certa viúva. Porque Deus faz o certo pelo certo. Se você quer que Deus faça o que é certo na tua vida, faça o que é certo, independente de onde você vem. Você pode não ter tido estrutura. Bispo, eu não tive estrutura da minha família. Eu não tive apoio da minha família. Eu não tive apoio de pai, de mãe, de parente. Não interessa. Você tem uma escolha. E se você escolher fazer o que é certo, saiba que Deus fará o que é certo acontecer na tua vida. Não vem da escolha de fulano e de Bertando. Não vem daquilo que a tua família fez ou de quem ela é. A tua bênção vem da tua escolha. Estão entendendo, sim ou não? Conheço muitos que cresceram na favela e se tornaram grandes homens. Porque você olha quem cresceu, vai se tornar bandido. Cresceu na favela. E é isso, não presta não, mano. Do lugar que você saiu, do lugar que você cresceu, não define o teu caráter. Você tem escolha para ser muito melhor. E se você escolher ser o que é certo, Deus sempre vai fazer o certo acontecer na tua vida. Até quando a injustiça vier, Deus vai fazer o que é certo prevalecer na tua vida. Estão entendendo, sim ou não? E no mesmo versículo diz, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Na Bíblia não relata como eram os adversários, mas naquela época, irmão, geralmente eram os juros altos, tá? Como ela era viúva, analisando a história, ela era viúva, e quem trazia o alimento para casa era o marido. Provavelmente quando ela perdeu o marido, ela precisou de dinheiro, e ela pegou algum empréstimo, e como hoje em dia os juros eram altos, queriam tomar tudo que ela dera. Eu não sei qual é o teu adversário. Talvez o teu adversário é a multidão lá fora. O teu adversário é o teu trabalho. Eu não sei se o teu adversário é as contas, as dores, o Satanás que tem se levantado contra a tua vida. Eu só sei de uma coisa, que o nosso Deus faz justiça. Ela tinha adversário e ela correu atrás da justiça para a vida dela. Ela não permitiu, o inimigo estava vindo contra a vida dela, mas ela não ficou parada sem fazer nada. Ela se colocou à disposição para lutar. Você pode vir contra mim, mas eu vou procurar o meu direito. Escuta, você tem direito, irmão. Você tem direito à tua vida. Tem direito à libertação, à cura, o milagre, o socorro. Não importa o que o adversário queira tirar de você. Está na hora de você correr atrás dos teus direitos. E eu não estou falando do direito que vem do homem, não, mas o direito que Jesus garantiu para você naquela cruz, que Ele garantiu para você através do sangue que daqui a pouco vamos tomar. Você tem direito. E está na hora de você correr atrás dele. Estão entendendo, sim ou não? O inimigo queria tomar dela, só que ela tinha direito. Você tem direito, irmão. O Senhor Jesus, Ele deu direito a todo aquele que crê, a todo aquele que busca, a todo aquele que serve. Não é dessa maneira fácil não, que o diabo vai vir e vai tomar o que é teu, não. Não é dessa maneira não, que ele vai se levantar e vai tomar o que é teu, não. Você tem direito e ele tem que respeitar. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, coloca para o bispo aí. Posso continuar? Mas assim, meus amores, versículo 4, presta atenção, Joelma, diz assim, minha amada, Creuza: e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Então,
Está dizendo que por algum tempo aquele juiz não quis atender aquela mulher. Ele não quis nem saber. Olha que forte. Ele não quis saber. Por algum tempo ele não quis nem saber qual era o problema. Ele não quis atender. Mas isso não durou muito, irmão. Isso não durou muito. Talvez o tempo que você está passando ainda não aconteceu, Juliana. Ainda não chegou. O tempo ainda não deu certo. Ainda não saiu o processo na justiça. Ainda não saiu a aposentadoria. Mas não quer dizer que esse tempo vai durar para sempre. Porque a tua vitória vai chegar. Por algum tempo não aconteceu. Mas a vitória chegou, Gabi. Pode passar o tempo que for, irmão. Nada consegue resistir ao poder de Deus. Nada. Por algum tempo. E ele falou, nem que eu não tema a Deus, eu posso não temer ao homem. Mas eu vou atender essa mulher. Não tem jeito, irmão. O diabo pode vir lutar contra você. Ele pode insistir, Bruninha. Ele pode querer o teu mal. Ele pode querer a tua dor. Mas não tem como ele permanecer contra a tua vida. Pode vir contra você. Por um caminho virão contra você, mas por 7 fugirão. Porque ele não consegue persistir, ele não consegue insistir. Estão entendendo, sim ou não? Esse tempo de choro vai passar. Esse tempo de tragédia vai passar. Vai chegar a resposta, vai chegar o socorro. Esse tempo não durou muito. Mas por que não durou muito? Por que não durou muito esse tempo? Sabe por que esse tempo não foi prolongado? Vou te dar a resposta agora, presta atenção. Versículo 5. Todavia, como esta mulher me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Sabe por que esse tempo não durou muito, Francineide? Porque ela não desistiu. Ela persistiu. Ele falou assim, quer saber? Eu vou atender essa mulher. Porque todo dia ela tem vindo à minha porta. Todo dia ela tem pedido, ela tem falado. Todo dia ela tem vindo me perturbar. Eu vou atender o pedido dela, porque ela não desiste. Eu já falei que não. Eu já falei que não tô. Eu já falei que não vou fazer. Mas todo dia ela está aqui. Chama ela que eu vou atender. O tempo não durou muito porque ela não desistiu. Esse tempo só tem aumentado por causa da tua desistência daquilo que é o teu direito. Ela não desistiu daquilo que era dela. E o tempo de dor não durou muito. O choro está durando porque você desistiu de lutar. A tristeza está durando porque você desistiu de buscar a tua felicidade. A angústia está durando porque você desistiu de acreditar. Esse tempo de dor só está aumentando porque você deixou de buscar a Deus. Porque a palavra diz assim, que aquele que busca encontrará. Ele falou, eu vou atender. Porque ela tem me molestado, ela tem me importunado. Ela não desiste, ela é persistente. Seja persistente naquilo que você quer. Mas bispo, eu fui atrás hoje, deu não. Não importa. Amanhã você vai acordar de novo e vai atrás de novo. Porque uma hora, irmão, uma palavra diz, aquele que abre, aquele que bate se abrirá. Aquele que busca encontrará. E você vai, irmão. Porque a palavra determina que assim seja. Só que você desiste no primeiro não. Não dá mais pra mim. Não consigo mais. Olha lá, busquei a Deus hoje de manhã aí, não aconteceu, não chegou. Aquela mulher não recebeu um não, recebeu vários, por algum tempo, mas em todo esse tempo, ela continuou buscando. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas durante todo esse tempo, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de insistir, não deixe de correr atrás do teu direito.
porque Deus vai fazer acontecer. Ele toca no coração até do injusto, até daquele que falou não. Quando você busca, Ele faz dizer sim. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo, meu povo? Só não deixa de acreditar. Ela já não tinha mais ninguém por correr por ela, viu? Ela era viúva, Joelma. Não tinha ninguém, viu, Juliana? Não tá falando assim que amigos foram lá, que parentes foram lá. Não fica esperando ninguém fazer por você não, viu? É você. Não fica ninguém tentar ajudar você no teu sonho, no teu objetivo. Ela foi. Ela não ficou, eu tô cansada. Será que você tá pra ir lá pra mim, fulano? Será que você pode fazer pra mim? Pode me emprestar? Ninguém. Ela não desistiu. Não fica esperando ninguém fazer o que você precisa não, o que você quer não, irmão. É você. Vai lá e não desiste do teu projeto. Não desiste do teu sonho. Porque se você não desistir, se você buscar, Deus te recompensará e dará para você o teu socorro. Amém? Não coloca aquilo que você precisa na mão de ninguém, irmão. Busca você. Ajoelha, ora, busca. Estão entendendo, sim ou não? Vamos lá. Versículo 6, já vai terminar, 6 e 7, ó. E disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Olha que forte. Jesus está falando, escuta, você escutou o que disse o injusto juiz? Jesus olhou para a multidão e falou assim: vocês escutaram o que o injusto juiz diz? O injusto, aquele que não temia a Deus, aquele que não respeitava o homem, ele atendeu aquela mulher. Porque o poder daquele que persiste é maior do que aquele que insiste contra você. O mal pode insistir que não, mas se você persistir no sim, irmão, até o que era para dar errado passa a dar certo na tua vida. A tua persistência tem que ser maior do que a insistência do diabo. Do que a insistência, porque o diabo vai insistir que não. O diabo vai insistir em não sair da tua vida. O diabo vai insistir em não te abandonar. Ele falou: escuta o que o juiz injusto disse, porque ele teve que falar que sim, mesmo quando ele queria falar não. A insistência de que não vai dar certo é grande, mas a tua persistência em fazer dar certo tem que ser mais. Talvez tem tudo para dar errado. Não tem dinheiro. Olha o bispo aqui. Vou dar um exemplo. Não tem igreja, não tem altar, não tem salário. Tinha tudo para dar errado. Mas a minha insistência em fazer culto ao vivo online fez dar certo. Mesmo que tenha tudo para dar errado, se você insistir, Deus faz dar certo na tua vida, igreja. Não tenho recurso. Às vezes você não tem recurso, não tem como começar. Mas se você insistir, Deus faz dar certo. Mesmo quando tudo era para dar errado. Amém? Amém, meu povo? Vamos lá. No último versículo. 7. Ó que forte. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia, de noite, e ainda que tardio para com eles? Ele falou: se Deus, o juiz injusto, fez a justiça acontecer, Bruninha, imagina o nosso Deus. Será que não fará justiça para aquele que busca de dia e de noite? Olha que forte. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de
dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A justiça vai acontecer na tua vida, pode ter certeza, Jéssica. Aquele que busca de dia e de noite encontra a justiça do Senhor. Se até o injusto faz, imagina um Deus que é justo. Amém? O Deus justo vai fazer justiça. Mesmo que seja tardio, ele falou, a justiça aconteceu. Demorou, mas chegou. Demorou, mas aconteceu. Pode ter certeza, irmão, pode estar demorando, mas a honra do Senhor vai acontecer na tua vida, está chegando para você. Mas não desista, não para, porque nosso Deus, ele escuta dia e noite o teu clamor. Aquele que clama dia e noite, mas será que você está clamando? Aquele que clama dia e noite, o Senhor fará a justiça acontecer. Vou ler o 8 para encerrar. Não ia ler o 8 não, mas só para você. Digo mais, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Porventura, será que o Filho do Homem tem achado fé em você? Digo mais, que se ele achar fé em você, ele fará a justiça depressa. Porventura, será que o Filho do Homem tem achado fé na terra? Porque se ele achar fé no teu coração, a justiça acontece depressa. Se você crer no teu coração, se você acreditar, se você não desistir, a justiça acontece depressa na tua vida. Amém, meu povo? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Quem entendeu, coloca aí. E nessa manhã ele encontrou fé, porque se você acordou cedo de domingo para vir buscar Deus, Jéssica, é porque você tem fé que naquilo que você busca, no nosso Deus você encontra. E Ele ouvirá o teu clamor nessa manhã, e a justiça dele chegará para a tua vida. Amém? Vamos fazer uma campanha da justiça do Senhor. O que vocês acham, pessoal? Vou ver se eu encontro um martelo. O que vocês acham? Vamos fazer essa campanha? Tem que esperar acabar os dias dessas campanhas aí. Vamos fazer a campanha da justiça do Senhor? Vou ver se eu acho um martelo aqui. Eu vou estar colocando o teu nome lá na Santa Catarina, né? Aqui não. Um martelo de madeira aí. E vamos estar clamando pela justiça do Senhor, onde você vai estar pegando toda a tua causa na justiça, tudo aquilo que se levantou contra você. Pode ser? E vamos estar batendo esse martelo. Vamos fazer essa campanha? Vou preparar o dia, tá? É que já estamos fazendo a campanha de quinta-feira, né? Com as mãos levantadas. Sexta da quebra da corrente. Segunda, estamos fazendo a de provérbios. Tem que preparar o dia. Terça do relacionamento, do cordão. Domingo da parábola do Senhor. Mas já tem outra campanha para domingo. Vamos preparar o dia, vamos preparar. Anota aí, Francineide, pro bispo, Francineide, pro bispo não esquecer, tá? Anota aí, bispo, tem essa campanha aqui que às vezes mais pra frente anota aí, tá bom? Depois avisa o bispo, tá? Anota aí. Francineide é assistente do bispo, tá bom? Então vamos buscar o nosso Deus, aonde você estiver. Vamos tomar a Santa Ceia, porque para tomar a Santa Ceia você não precisa ser perfeito. Para tomar a Santa Ceia você não precisa ter nenhum erro. Mas para tomar o sangue e comer do corpo de Cristo, você precisa acreditar que o sangue de Cristo te liberta de todo pecado, que o corpo de Cristo, irmão, te liberta de toda ferida. Para tomar a Santa Ceia você precisa ter fé, que aquilo que Cristo fez por você, irmão, é válido até hoje, que você precisa ter. Amém? Amém, meu povo? Aonde você estiver, então, feche os teus olhos. Quero que você fale com o nosso Deus de todo o coração. Quero que você declare para Ele nessa manhã. Solta a tua voz e diz para Ele assim, igreja, para o nosso Deus.
Confessa para Ele de todo o coração, ó. A minha alma estava longe do caminho de Deus. E o quê? Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas de luz, quando Ele estendeu as suas a mãos. sua mão Fala para Ele. para mim. Oh, Deus maravilhoso. Solta a tua voz e Quando diz. Jesus Isso. estendeu A sua mão. Fala de coração. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era, igreja. Eu era pobre, Perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Estendeu sua mão para mim. levanta para o alto o corpo de Cristo. Jesus.